É difícil acreditar. Mas esse espaço, conhecido hoje como Praça Generoso Marques, Já foi um banhado mal cheiroso. chamava-se Largo da Cadeia, pois ficava nos fundos do quartel dos milicianos, onde funcionava a cadeia pública e também a Câmara responsável pela administração da cidade. Em 1853, foi criada a província do Paraná. No ano seguinte, Curitiba deixou de ser a 5ª comarca de São Paulo para se tornar a capital paranaense. Desde sua inauguração em 1874, o mercado tornou-se o ponto mais concorrido de Curitiba. Aqui os tropeiros vinham de longe vender toucinho e cereais. Em 1885, a ferrovia ligou a capital da província a Paranaguá. Quem desembarcava do trem vinha para o centro pela Rua da Liberdade. Hoje, ela se chama Barão do Rio Branco. Até o fim da monarquia, os camaristas e o prefeito eram indicados pelo presidente da província. Em 1889, com a proclamação da República, finalmente os curitibanos conquistaram o direito de eleger a Câmara Municipal e o prefeito. Mas isso aconteceu de fato só em 1892. O engenheiro Cândido Ferreira de Abreu foi o escolhido. Além de proibir o trânsito de cavalos na Praça Tiradentes, Cândido de Abreu coordenou as primeiras experiências com a iluminação à luz elétrica. Outros prefeitos o sucederam e Curitiba terminou o século XIX oferecendo aos seus 50 mil habitantes uma vida cultural e social agitada. Tinha telégrafo, telefone, bonde, luz elétrica e grandes prédios de boa arquitetura, dignos de figurar em maiores cidades. Mas entrava no século XX sem um local apropriado para funcionar como sede da Câmara Municipal e da Prefeitura. Quer dizer, depois de se reunir em lugares impróprios, como a cadeia pública, o corredor da Igreja Matriz e casas emprestadas, o prefeito e os vereadores ainda seguiram por um bom tempo a tradição de trabalhar em prédios alugados. Esta situação só começou a mudar quando Cândido de Abreu voltou à prefeitura, em 1913. Criou a Comissão de Melhoramentos da capital, desenhou o projeto do Paço Municipal e decidiu construí-lo. Aonde? Aqui mesmo, no Largo da Cadeia, quer dizer, no Largo do Mercado. Ou melhor, no lugar onde hoje está a Praça Generoso Marques. As atividades do mercado foram transferidas dali e o antigo prédio funcionou como tapume para a construção do paço. Ocupando área de 500 metros quadrados, o paço foi construído sobre base de concreto e blocos de pedra trabalhados por artistas portugueses e italianos. O corpo principal é feito de alvenaria de tijolos, as colunas de granito de Piraquara, a escada de peroba rosa da Serra da Prata. As portas e janelas internas são de cedro seco, as externas de embuia. O prédio tem 3 pavimentos. No térreo era feito o atendimento ao público. Aqui no primeiro andar funcionava a Prefeitura Municipal. E no último andar, a Câmara de Vereadores. Nos 3 andares, chama a atenção o requinte dos detalhes. Paredes com textura de mármore, pilastras, festões, cabeças de ninfas, frisos e toques de ouro, lustres e lâmpadas em profusão. Por fora, o reboco foi feito em cimento branco e amarelo, técnica então usada pela primeira vez no Paraná. As telhas Eternité da cobertura vieram da Europa. Assim como o primeiro elevador de Curitiba. Em estilo eclético, o Paço Municipal destaca-se elegantemente na praça. O aspecto geral é grandioso. Degraus de granito dão acesso à entrada em que 2 Hércules esculpidos parecem sustentar a torre de 15 metros de altura, em cujo campanário 3 relógios elétricos marcam a hora da cidade.
Na torre, a imagem de uma jovem representa a cidade de Curitiba. Inaugurado no dia 24 de fevereiro de 1916, o Paço tornou-se fonte de inspiração para o surgimento de outros prédios elegantes. E obras públicas que haveriam de revitalizar completamente o seu entorno. Com essa imponência, o Paço Municipal parece representar simbolicamente o surgimento de uma nova era na história da cidade. Uma era marcada pelo encantamento com o progresso e a racionalidade técnica. Quem passeava por esse espaço urbano renovado parecia estar vivendo em outra cidade, a Curitiba do futuro. E foi dessa forma que a Câmara funcionou no Paço Municipal até 1955 e a Prefeitura atuou aqui até 1969. Os debates travados e as decisões tomadas nestas salas responderam a questões tão diversas como o preço dos alimentos, o horário dos bondes, o traçado das ruas, a viabilidade do plano agache, a localização do mercado, o gabarito dos prédios, o trajeto dos ônibus, o ajardinamento das praças, a automatização dos telefones, a iluminação pública, a instalação do pronto-socorro, a criação do Corpo de Bombeiros, as obras do Centenário do Paraná, a contratação do plano diretor e a lista não tem fim. Depois de passar por toda essa agitação entre 1969 e 1973, o Paço emudeceu. Suas portas ficaram fechadas. Foi quando ele passou por um rápido processo de adaptação para sediar o Museu Paranaense e manteve essa função até 2002. Novamente as portas do Paço Municipal foram fechadas. E o antigo prédio, que por 29 anos abrigou o acervo do museu, ficou entregue à ação do tempo. Em 2006, o Sistema Fê Comércio Sesc-Senac firmou convênio com a Prefeitura para recuperar o Paço e instalar nele um centro cultural. A partir daí, o velho edifício passou por um minucioso trabalho de restauro. Palmo a palmo, detalhe por detalhe, a construção foi recuperando toda a sua majestade. Tombado pelo patrimônio histórico em nível nacional, estadual e municipal, o Paço tem assim reconhecido o seu valor como obra de arquitetura e como palco de acontecimentos que tiveram grande impacto na fisionomia urbana de Curitiba e na vida dos cidadãos. Foi olhando com atenção para todos os detalhes arquitetônicos do Paço, mas também para os valores que transcendem os seus limites materiais, que o edifício foi totalmente restaurado para cumprir uma nova etapa em sua história. Transformou-se em centro cultural e reabre as portas para a população da cidade, estabelecendo uma dinâmica criativa entre o passado, o presente e o futuro de Curitiba. A nova proposta de ocupação abrange e integra todos os pavimentos do Paço. No térreo, café, programações culturais, exposições, livraria, salão de leitura. No primeiro andar, salão de apresentações, laboratórios digitais e de artes eletrônicas. No segundo andar, espaço multiuso, sala de atos e reuniões. No terceiro, ateliê, estúdio. No conjunto, é o Paço que renasce. Instigante, equipado para valorizar a cultura e, ao mesmo tempo, retomar o caminho que lhe deu origem. Contribuindo mais uma vez para a revitalização do centro de Curitiba.